André, e aí pegando o gancho do seu primeiro capítulo, inclusive, tá? Que é o seguinte, pensar esses quatro instrumentos e o retorno do papel do Estado, você trouxe um elemento fundamental, que é uma coisa que também já está esquecida há bastante tempo. Acho que um dos últimos grandes formuladores sobre a questão do planejamento é o Matos, lá do final dos anos 70, né? E que tem retornado à discussão sobre planejamento mais recente, mas eu queria te ouvir sobre o papel do planejamento para pensar tanto eixos do plano Biden, mas para pensar trajetórias em que o Estado consiga ao mesmo tempo coordenar esses quatro vetores, porque não é trivial essa coordenação. E a coordenação, como foi construída após anos, sobretudo 90, em que o Estado perde o papel e passa a ideia de Estado regulador, partiu-se de uma ideia de que a regulação por si só poderia criar instrumentos de concorrência ou de estímulo que geraria uma trajetória de crescimento. E que, na verdade, a gente tem visto nos países centrais, como você mesmo falou, o que é o investimento em infraestrutura nos Estados Unidos, em vários, e reversões, inclusive, de privatizações em países europeus. Eu queria que você trouxesse essa discussão que eu acho importante do planejamento, conectando com a questão do Estado e com a discussão do plano Biden, e aí já começando a também fazer a discussão do Brasil, que a gente. Tá. Porque o livro dá muita luz, pessoal, e em vários capítulos é uma discussão plano Biden, como pensar o Brasil, nossos problemas e limitações. Eu acho importante ressaltar isso. Não é uma transposição dos elementos norte-americanos para a questão brasileira, não. Pelo contrário, tem várias mediações, né? Em quase todos os capítulos que eu consegui já ler, né? Tem mediações para pensar a realidade brasileira, ou seja, não é uma transposição direta, e sim leva em conta as características do Brasil e as especificidades para pensar essa nova forma de intervenção de política estatal na questão do desenvolvimento econômico. Então eu vou começar. Eu acabei de fazer uma live lá no meu canal com o professor Gilberto Bercovitch e o José Augusto Fontoura, que escreveram esse livro sobre nacionalização, necessidade e possibilidades. E eu brinquei com ele que eu disse que a nacionalização é algo que que não saiu da moda, mas saiu da mídia. Então, os grandes países, as grandes potências, em geral, fazem planejamento, protegem as suas economias, defendem a sua soberania nos setores estratégicos, fazem o oposto do que a gente está fazendo aqui no Brasil, que é rifar os nossos setores estratégicos em troca de um saco de 30 moedas. Né? Então, note que a ideia de planejamento nunca saiu do escopo da atuação do Estado na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Coreia, sempre esteve presente. Muitas vezes, obviamente, você passa ali um ou outro período de uma menor intensidade de planejamento. O que eu acho que mudou muito, Dudu, tem a ver com a natureza do planejamento. Então, acho que até os anos 70, 80, existia, de fato, uma intervenção maior no domínio econômico por parte do Estado, que vem muito ali do período da Grande Depressão, de construir, né, em praticamente todo o mundo, né, construir as estradas, ferrovias, grandes usinas, desde usina nuclear, usina hidrelétrica, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem todo o período que começa ali com a Revolução de 30, passando pelos governos Vargas, JK, quando a gente construiu o Brasil urbano, né? Tem uma presença muito grande do Estado, inevitavelmente por conta da magnitude, do tamanho, né, dos investimentos e do tempo de maturação. O setor privado geralmente tem dificuldade de fazer investimento muito longo, porque depende de condições macroeconômicas estáveis, né? Para você olhar para 20, 30 anos, você precisa ter uma economia que funciona bem, e a do Brasil sempre passou por ciclos muito intensos, né? Então, o planejamento, eu acho que ele nunca saiu de moda, ele só saiu da mídia. E isso significa que, quando a gente passa por 40 anos de neoliberalismo como centro da agenda, a gente está falando essencialmente de talvez uma setorialização do planejamento, que eu acho que começa a ocorrer em alguns setores, que basicamente investem em energia elétrica, petróleo. Né? Quando a gente vai olhar as petroleiras lá no hemisfério norte, a gente vê que não tem esse viralatismo que a gente tem aqui, né, de achar que só empresa estrangeira que faz bem o serviço. Na área de energia elétrica, a mesma coisa.
Então, eu acho que o planejamento sempre esteve aí, ele sempre foi muito forte. Note que o Brasil só eliminou a Lei Delegada número 4 de 1962, agora quando foi promulgada a Lei de Liberdade Econômica em 2019. E essa Lei Delegada número 4, se eu não me engano, acho que é a número 4, ela dá ao Estado, pelo artigo 213 da Constituição, a primazia em mobilizar recursos em momento de crise, se precisar, para poder deslocar recursos da economia de uma maneira adequada quando for preciso, intervir no domínio econômico diretamente. Desculpa, artigo 173, não é o 219, que é o artigo da Constituição que torna o mercado interno um patrimônio da nação, um patrimônio do povo brasileiro. As pessoas raramente lembram desse artigo, esse é um artigo muito importante, tem a ver com tecnologia e tal. Então, eu não acho que planejamento é algo que saiu de funcionamento. Eu acho que ele ficou meio mal na foto, assim, por conta do elemento discursivo do neoliberalismo. E o que mudou foi exatamente o foco. Então, os governos saíram de um planejamento, vamos chamar mais de tijolo, né, que tem a ver com obras mesmo, e começaram a se deslocar mais para o pano de fundo da produção do crescimento, que é o setor de ciência e tecnologia, que é onde reside, principalmente a partir dos anos 70, quando a gente tem a mudança no padrão tecnológico, que entra a microeletrônica, a nanotecnologia, né, a biotecnologia, e tudo isso começa a acontecer já a partir dos anos 80, intensifica nos anos 90 e 2000, os estados, então, eles migram para a produção dessa tecnologia básica e vão fazendo, então, convênios, consórcios, né, parcerias com o setor privado para ligar toda essa cadeia produtiva que é muito longa, desde o conhecimento básico em biologia até chegar na pesquisa mais avançada de como transformar, por exemplo, a teoria da relatividade em semicondutores, em celulares, né, que é uma linha bem grande de conhecimento, você consegue estruturar esse caminho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são os institutos de pesquisa e as estatais de todos os países que continuam existindo e articulando diferentes áreas do conhecimento e diferentes áreas do setor empresarial para atender resultados que a sociedade precisa. E aí pode ser desde vacina, passando por medicamentos, né? O setor de fármacos é muito importante, a questão de como organizar, por exemplo, o sistema hospitalar, toda a parte de engenharia hospitalar, engenharia médica, que tem um nível de sofisticação tremendo, até a tecnologia da informação, que é agora o grande estágio, né, a grande fronteira tecnológica, em que estão se digladiando aí as grandes potências. Então, sem planejamento, a gente nem estaria tendo essa discussão aqui, porque o mercado sozinho não resolveria esses grandes desafios da humanidade. Então, quem acha que a gente tem hoje, né, iPad, iPhone, computador, porque um rapaz numa garagem se juntou com um geek lá que sabia programar, só está entendendo a parte mais superficial, está entendendo o finalzinho do processo, que é o produto chegar. Tem a sua genialidade, né? Obviamente, não estou tirando aqui o mérito de ninguém. Mas sem o que veio antes, sem os contratos da defesa norte-americana, sem a viabilização dessas missões do Departamento de Estado norte-americano, nada disso teria acontecido, porque tudo começa nutrido pelo Estado e todo o aparato de pesquisa e inovação que o Estado mantém para garantir que essas tecnologias sejam desenvolvidas. Né, André? Até quando eu chamei a atenção na questão do planejamento, você tem razão, ele permanece, mas eu até estava pensando um pouco do quanto, e permanece, inclusive, fortemente nas empresas, na estrutura, mas como, sobretudo aí no nosso caso, o planejamento governamental perdeu a capacidade de articular, inclusive, planejamentos setoriais, ou seja, a dificuldade de integrar e de construir planos, porque se a gente olha, por exemplo, o nosso orçamento, já começando a entrar na nossa discussão brasileira, à luz da discussão que vocês fizeram, ele virou uma coisa orçamentária, ou seja, os nossos instrumentos de planejamento, por exemplo, do governo brasileiro, eles estão muito mais assentados numa lógica orçamentária e de fechar orçamento do que pensar instrumentos de planejamento articulados, assim. E até no livro você comenta isso, um dos elementos você acabou com o Ministério do Planejamento, você colocou como que já tinha dificuldade de fazer o planejamento como estava sendo construído, porque estava numa lógica
por exemplo, orçamentária e o pessoal do orçamento com peso maior do que a discussão de planejamento. Eu fico me perguntando, André, e aí talvez o Elias diretamente está colocando ele na roda, porque você avançou os instrumentos para planejamento. O pessoal fazia planejamento dos anos 50 e 60, fazendo uma curva de regressão simples para estimar a demanda futura. A gente tem vários instrumentos possíveis de planejamento para articulação, mas o aparato estatal foi estruturado, e não só o próprio ministério, mas a lógica de funcionamento dos ministérios operando também como fosse centro de custos, como se fosse uma lógica de resultado orçamentário de curto prazo. Eu queria te ouvir sobre isso, porque eu acho isso um elemento fundamental para pensar a conexão entre Estado, planejamento e pensar trajetórias para frente, no caso brasileiro, que a gente já está começando a introduzir aqui, depois de fazer as nuances da discussão a partir do Plano Biden. Eu acho que em termos de técnica de planejamento, sim, avançou muito, acho que você está absolutamente correto. O planejamento não pode ser uma planilha, né, de débito e crédito. Isso não é planejamento, isso é planejar as contas, né? É planejar as finanças. Mas o planejamento tem a ver com você submeter um conjunto de ação de diferentes atores a um objetivo comum. Esse é o ponto do planejamento. E aí o Elias trouxe a questão do projetamento do Inácio Rangel para estruturar, jogar isso sobre o plano da ação econômica direta, né, sobre a realidade, na tentativa de dominar ali a natureza e diminuir a escassez que a gente vive. Então, quando a gente pensa em planejamento como um todo, isso envolve ter um conhecimento de todos os setores, como eles estão integrados, para tentar identificar falhas de mercado. Então, existem, às vezes, buracos na relação entre regiões do país, tem setores que têm abundância em um, não tem em outro. Você precisa garantir, ter como meta algum nível de homogeneização social, que era o que o Furtado defendia, porém não cultural, né, mas social, no sentido de acesso básico aos diferentes bens. E para isso, é preciso ter uma visão de totalidade. Não dá para apenas dizer, o setor MCTI faz isso e eu vou te dar um orçamento e você se vira. O setor do Ministério da Saúde faz essa outra atividade, eu vou te dar um orçamento e você se vira. E ali o ministro da Fazenda sempre fazendo aquele papel de cortar. Quando você tem um planejamento, na verdade, eu vou usar aqui uma inspiração do Churchill no meio da guerra, da Segunda Guerra, que ele precisava, acho que eles tinham que comprar algum armamento ou caças, eu não lembro o que era. E aí chegaram, né, foi lá o técnico, pediu para ele, estou precisando de tanto, tal, assim. Ele falou, não, eu quero saber uma coisa, tem a tecnologia? Falaram, tem. Aí ele chamou o ministro ali secretária das Finanças e falou assim, vai conseguir o dinheiro. Ele falou, o dinheiro a gente faz. O problema é saber se tem o que a gente precisa, porque o dinheiro a gente consegue fazer. Então, note, um economista que olha só o lado do passivo, só como vai pagar, mas não olha o que vai fazer, não é um economista digno do nome, é um cabeça de planilha. Então, quem faz planejamento só de débito e crédito não está olhando para o país, está olhando só para as contas. E é aqui que eu acho que a economia tem que avançar. O plano Biden avançou nesse sentido, acho que a China está muito à frente. A China, segundo eles, tem mais de 2 milhões de pessoas dedicadas ao planejamento, que envolve essa profundidade de conhecimento sobre a economia. E aqui, Dudu, entra um ponto importante do que você analisa, que tem a ver com os recursos naturais. Quando a gente privatizou a Vale, quando a gente, né, começa a privatizar a Petrobras de maneira acelerada, a gente está abrindo mão do conhecimento sobre o nosso plano geológico, sobre tudo aquilo que está no nosso solo, que é a riqueza que o Brasil precisa extrair de maneira produtiva. E você não faz isso sem planejamento. Então, hoje eu acho que com a revolução nas tecnologias de informação, com tudo aquilo que a gente já conseguiu montar em termos de bancos de dados, né? O SUS é um riquíssimo banco de dados, o INEP é um riquíssimo banco de dados, o INPE, tudo aquilo que a gente está destruindo são ferramentas de conhecimento fenomenal para que a gente possa fazer planejamento. Então, nesse ponto, o governo Bolsonaro talvez tenha tido a maior contribuição destrutiva da nossa história, que é não apenas bloquear o avanço desses institutos que produzem conhecimento sobre o território, sobre a nossa população, como destruir o que esses institutos fazem, principalmente no caso do INPE,
que tem a ver com o supercomputador que faz o monitoramento meteorológico. A gente está destruindo isso, ou seja, a reconstrução do planejamento vai ser muito mais difícil do que ela já é, ainda que hoje ela já esteja muito fragmentada. É preciso que a gente tenha um esforço do Estado para reunir todas essas agências dentro de um sistema geral de planejamento, para que a gente possa direcionar o setor privado dentro do interesse público para a superação dos desafios de saúde, de pobreza e da ecologia. Só que de uma maneira positiva, esse é o ponto. A gente precisa usar a nossa riqueza natural, e aqui novamente eu estou psicografando o Celso Furtado, a gente tem que usar as nossas riquezas naturais de uma maneira a enriquecer o nosso povo, não a elite que quer pegar essa grana e gastar lá fora, né, com o seu jatinho, com a sua casa em Miami. A gente tem que direcionar isso para aumentar o grau de liberdade da população, que envolve emprego de qualidade, inovação e investimento em infraestrutura. E como diria o velho Furtado, desenvolver endogenamente a tecnologia, que é criar sistemas de inovação. A despeito da mudança das estruturas industriais, esse desafio da questão tecnológica e dos sistemas de inovação são um cerne e continua muito válido da discussão atual. André, você trouxe um ponto que eu queria te ouvir, que é o seguinte, acho que é fundamental. O Bolsonaro ele tem reduzido as capacidades governamentais que impedem pensar planejamento e futuro. Mas eu vou te fazer uma provocação, não uma provocação, mas será que é o Bolsonaro só mesmo ou uma parte dos economistas liberais que estão presos nos anos 90? Não leram o que tem acontecido na Europa, nos Estados Unidos, não, parece que ficaram parados no tempo, né, para olhar a realidade brasileira. Eu fico me perguntando muito assim, e eu sei que eles leem tudo que tem que ser produzido lá fora, que é o argumento que eles têm utilizado assim, olha, não, o plano Biden vale para os Estados Unidos, mas não vale para o Brasil. Lá aí, pode. Né? Lá o famoso, pode. Lá pode, aqui não. Não, e agora é assim, quando lá lá antes do plano Biden, não, a gente tem que imitar eles. Agora, quando o plano Biden, não, nós não vamos imitá-los porque lá pode, aqui não. Ou seja, tem um quê de oportunismo e o quanto isso tem a ver também com algumas crenças, evidentemente, mas o quanto, eu queria te ouvir sobre isso, eu sei que isso é bastante provocativo, mas o quanto os economistas de mercado, né, os que aparecem, os que uma boa parte que estão, eles também têm uma questão de risco moral do negócio, porque uma parte deles são donos de corretoras, têm ativos financeiros, o quanto isso, e por que eu estou lembrando dessa situação? Porque eu me lembrei, eu não esqueço de falar, André, eu nunca vou esquecer, na edição do Jornal Nacional, logo quando estourou a pandemia, que aquilo foi épico assim, os maiores liberais do Brasil falando sobre Plano Marshall, Keynes está de volta, isso tem uns 8 economistas na edição do Jornal Nacional, todos defendendo intervenção estatal, mas era intervenção para liquidez. O Banco Central acabou a liquidez, opa, Keynes desapareceu, o Plano Marshall também. Eu acho que, claro que tem alguns que tem a ver com a questão ideológica, evidentemente, porque as pessoas têm visões de mundo diferentes, mas tem um pessoal que está ganhando uma grana e tentando levar uma grana no meio dessa história, né, André? Te botando aqui na saia justa, André. Não, na verdade não é nem saia justa, porque se eles estão ganhando, eles estão ganhando, né? A gente não está ofendendo ninguém se eles estiverem ganhando com isso. Estão defendendo os interesses deles, né? Eu lembro uma vez que o pessoal fica... eu brinco que a geni da economia é a Unicamp, né? Então todo mundo gosta de falar mal da Unicamp, esse pessoal aí da ortodoxia, e aí eu lembro que uma vez o Beluso estava discutindo com um desses pessoal mais mal educado, assim, e aí eles falaram assim, olha, a gente não atribui discordância a burrice, a gente só atribui a interesses econômicos que esse pessoal está defendendo, né? Mas a gente acha eles inteligentes e tudo, só que eles estão defendendo ali o ganha-pão deles. E a mistura de ignorância com interesse é uma arma poderosa, né? Diz o Beluso. Então, eu acho que tem esse aspecto de dependência de trajetória. Se eu defendi algo no passado, é muito difícil eu agora voltar atrás, porque isso implica um custo reputacional, né? E tem o aspecto também que eu acho que é da ideologia, né? Eu frequentemente sou instado. Ontem eu publiquei um tweet dizendo, comparando os dados da dívida pública, o serviço de juro da dívida de 483 bilhões e o Bolsa Família, que custava 34 bilhões. E aí falei que o Bolsa Rentista custava 15 Bolsas Famílias no ano. Eu recebi várias críticas dos economistas mais ortodoxos dizendo que eu estava fazendo um discurso populista. Eu falei, mas esses são os dados. Tudo que eu fiz foi comparar os dados.
E me chama a atenção que eles não façam isso. Eles podem racionalizar do jeito que eles quiserem, mas achar que é normal você gastar 15 vezes mais com gente super rica, não importa que seja fundo de pensão, tá dando dinheiro para quem está gerindo a grana. E 35 bilhões para o que antes eram dezenas de milhões de famílias e agora vão ser só 17, e você acha que isso é normal, você pode achar difícil de resolver, mas achar que isso é normal e defensável, para mim é o que diferencia os tipos de economista. O economista que está ali só para reproduzir o que ele aprendeu e o economista que quer pensar, o economista que quer encontrar soluções, como eu busco, posso errar muito, posso ter os meus defeitos, mas me inspirar naquilo que o Keynes falou. O economista é o guardião das possibilidades da sociedade. A sociedade define o que ela quer e o economista vai oferecer como ela pode chegar lá. Este é o nosso papel. Nosso papel não é definir o que a sociedade tem que querer. Este é um grau de tecnocracismo, eu uso esse nome bem forte, porque é se achar na posição de determinar os fins da sociedade. Os fins. E não cabe a nenhuma grande corporação multinacional, a nenhum governo estrangeiro e a nenhum economista, não importa o quão inteligente ele se ache, de dizer para a sociedade o que ela quer. Se a sociedade quer um sistema público de saúde, a gente tem que encontrar as maneiras de atender. Se ela quer um sistema público de educação de qualidade, a gente tem que encontrar uma maneira de entender, se é de fazer. Se ela quer política industrial, a gente tem que encontrar a melhor maneira de fazer política industrial. Então, eu acho que existe uma prisão, uma gaiola ideológica, que essas pessoas não conseguem nem ver, que as impede de pensar, e com isso considerar alternativas, considerar possibilidades. E nessa gaiola, para concluir, eu acho que a força da grana, a força da reputação, a força, né, do que aquilo vai trazer para a pessoa em termos de posicionamento, de status na imprensa, eu acho que é um móvel, uma motivação importante. Não, acho que você trouxe pontos fundamentais, André, reforçando o que você falou. Um desses pontos é a discussão, por exemplo, do próprio economista em geral, dessa ideia de que eles sabem e expressam o que a população quer, que é uma discussão lá do início do século XX, que é a teoria das elites, né? Ou seja, uma teoria das elites é como se um segmento específico da população tem a capacidade de resolver os problemas, porque a massa não tem essa capacidade. É impressionante como isso é muito reforçado na discussão brasileira. E acho que tem um outro ponto que você trouxe, que te acusaram de populismo. Ultimamente, se alguém me acusa de populismo, acho que eu estou no caminho certo. Por quê? Porque o termo populismo, para ser utilizado como palavrão, para aquilo que o neoclássico, né, acha que está errado. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, as decisões de política econômica são escolhas o tempo inteiro. Existem várias tecnicalidades possíveis, dada a sua leitura da realidade. E os neoclássicos atribuem o seguinte: qualquer coisa que seja diferente do que está proposto por essa tecnicalidade neoclássica é populismo. Você reparou como o populismo virou tudo? Tem populismo de direita, de centro, de esquerda. E qual é o não populismo? A teoria correta, aquilo que você falou, a verdade. E a verdade é o quê? A teoria neoclássica, porque ela neutraliza a política como se tivesse uma trajetória única de verdade no caminho. O que você falou é exatamente a expressão disso, que mistura oportunismo, ideologia, né, e posição de classe, né, que tem a ver com essas formas de dominação. O status, né? Tudo isso para essas pessoas é super importante. O Bicalho costuma dizer, André, que é síndrome do clube, do clubinho. O pessoal é aquela coisa assim, você tá lá no... Às vezes, segmento mais de classe média, que avança e vai naquele clube dos ricos, o cara te bota lá fora, na porta de fora, mas o cara tá feliz de ter entrado no clube, entendeu? E isso é muito marcante da nossa formação da nossa classe média. Eu aqui, Dudu, nesse trabalho de redes sociais, eu venho sofrendo muita pressão nesse sentido. Porque como a gente tem que comunicar de uma maneira clara para quem nos segue, e tem que se posicionar, eu venho sofrendo algumas pressões no sentido de, tem certeza que você quer ir por esse caminho? Você não quer fazer a boa ciência econômica? E eu falo assim, olha, primeiro eu não acho que é ciência, né? Para mim, economia é economia política. E segundo, que eu acho que o nosso papel é tentar melhorar o país. Você acredita que a austeridade melhora o país, segue teu caminho. Eu não acredito, eu sigo o meu. E a gente, como pares, tem que saber conversar
Porque na hora que tiver que negociar, a gente vai ter que sentar na mesa para negociar. E aí não dá para ter, né, essa postura refratária de achar que eu estou errado e você está certo. Nós temos visões de mundo a depender dos interesses que a gente defende. Então eu acho que 480 bilhões poderiam gerar 400 CEITECs Brasil afora, produzindo semicondutor, e depois pagar esse pessoal de uma outra maneira. Né? Não precisa dar calote nem nada. Mas eu acho que poderia usar esse dinheiro hoje para resgatar o país, para colocar o país em várias outras posições. Você acha que tem que cumprir contrato e fazer desse jeito sem fazer mais nada. Tudo bem, eu vou lá, vou manifestar minha ideia, você manifesta a sua e quem tiver mais poder político emplaca. Né? Mas tem essa coisa meio idílica, né, de que o seu discurso tem que ser cheirosinho, tem que ser assim, sem que a gente confronte os dilemas da sociedade. É isso que a gente está fazendo, a gente está confrontando o dilema, está confrontando os pontos cegos e tentando dar solução. E André, e esse pessoal falando isso para você, eu fico pensando assim, o pessoal esquece que a gente também, porque essa que eu acho que é o ponto importante desse processo que a gente faz, né, André? A gente está aqui fazendo as lives exatamente para ampliar o debate. Mas a gente continua produzindo nossos papers mais acadêmicos, só vai ser lido por alguns pares. A gente faz também os nossos artigos em congresso, capítulos de livro, e parece que quando você traz para uma linguagem para que a população alcance isso, vira... Porque eles não tiveram coragem de falar, mas ou você não faz a boa ciência, ou mais ainda, você é populista. Observe que realmente virou, ou seja, levar conhecimento à lei de uma elite ou lei de um segmento específico vira populismo. Eu acho Mas que... o pior, Dudu, é que eles nem estão errados, assim, se você pegar o radical da palavra, né, a conotação Sim. mesmo dela, ser populista é não deixar o mercado tomar decisões antidemocráticas. Então, se isso é ser populista, se essa for a conotação, tudo bem. Agora, se o populismo é entendido como uma doença, né, de finanças que já estão, né, machucadas, aí tudo bem. Né? Mas depende. Para mim, populismo é você fazer aquilo que o povo precisa, que o povo quer. Né? Agora, que isso necessariamente implique hiperinflação, aí já são outros 500. Né? Isso é cabeça deles. Sim, e aí talvez, fazendo essa provocação para puxar um gancho, provocação em que sentido? Provavelmente eles devem achar, os brasileiros, o plano Biden, o plano populista, porque tem política industrial focalizada e tudo mais, mas eu queria te ouvir, André, o que você... Diga. Você acha que Não, é que eles nem acham que é populista, porque eles acham que política industrial é encher bolso de empresário. Tá, entendi, claro. É impressionante isso, né? Porque realmente elementos cognitivos com interesses. Aí eu sou mais. Não precisa nem ir no velho barbudo, vai no Adam Smith, que já deixava claro a questão dos interesses, que são fundamentais. Não precisa ir no Barba, vai no Adam Smith, que já diz muito sobre a questão dos interesses econômicos. Mas, André, a gente já está encaminhando, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais. Eu vou te aproveitar bastante aqui, eu sei que você tem horário, mas eu queria te, assim, em linhas gerais, toda essa discussão do plano Biden, toda essa discussão, o que nos ajuda a pensar a trajetória brasileira? Claro que você já falou muita coisa, mas eu acho que o livro o tempo inteiro faz essas discussões e como pensar a questão no Brasil, considerando nossas especificidades, como vocês deixam claro lá na introdução, mas nos vários capítulos que vocês estão escrevendo, e como isso pode jogar alguma luz para pensar a discussão de teoria econômica, a discussão de política econômica e aqui fazendo a provocação para o campo da esquerda, o quanto pode nos sinalizar ousadia e coragem para pensar no nosso campo agora coisas novas para pensar a trajetória brasileira. Bom, então, em primeiro lugar, o livro ele não é, vamos dizer assim, homogêneo. Tem várias opiniões diferentes Sim. ali. Acho que dificilmente a gente concorda com todos os capítulos. E quando a gente vai verificar se o plano, tudo que a gente quer fazer, ele não fecha na macro. Não tem recurso para fazer isso tudo de uma vez. Tá? Então, eu quero deixar isso bem claro. O planejamento, que isso ocorre na política no dia a dia, vai nos dizer qual é o sequenciamento adequado para a gente fazer tudo aquilo que a gente pensou no livro Bidenomics nos Trópicos. Dito isso, qual que é a grande inspiração, na minha visão, para uma boa leitura do livro? É entender aquilo que o nosso saudoso professor Davi Kupfer chamava de doença industrial brasileira. Então, o Brasil tem um regime macroeconômico que esmaga os lucros da indústria, faz com que haja uma reprimarização da nossa pauta exportadora, leva
a um inchaço no setor de serviços com baixa complexidade, com baixa sofisticação, empregos de baixa qualidade, que aumenta a desigualdade, piora o poder de barganha dos trabalhadores, leva à uberização e assim por diante. A doença industrial brasileira também se manifesta na desestruturação de cadeias produtivas. Então, conforme você vai gerando buracos na matriz produtiva, que você vai substituindo aquele setor por importações, que são muito mais baratas, você vai também perdendo a capacidade de integrar, de equilibrar receitas de diferentes setores nos momentos que tem oscilação no mercado para poder oferecer o bem final, né, acessível para a população lá no final da cadeia produtiva. E o terceiro item tem a ver com a minimização do investimento. Tá? Então tem um capítulo que eu faço, essencialmente é uma reprodução ali do que o Davi Kupfer colocou numa palestra, Capítulo 3, tá, pessoal? Capítulo 3. E eu acho que a resposta dele é absolutamente alinhada com o propósito do livro e com o mesmo propósito do Biden. Qual que é? Você precisa redirecionar a economia para o sistema de inovação. O sistema de inovação tem que ser, ele chamava o miolo oculto, né? É a parte da nossa economia que precisa gerar inovação, que precisa dinamizar as cadeias produtivas para que a gente consiga, se não ampliar rapidamente a matriz industrial, pelo menos protegê-la e direcionar os esforços da nação para a construção desse sistema de inovação, que não precisa ser estatal. Ele é, na verdade, um conjunto muito, muito sofisticado, entrelaçado de relações entre institutos de pesquisa, universidades, setor privado, né, as grandes empresas, tudo isso está junto. Mas pensar a capacidade de inovação do sistema como um todo. A partir daí a gente encontra, então, a riqueza real das nações, que o Adam Smith já colocou ali sem saber o nome, né? Mas que era a inovação, divisão do trabalho que leva ao aprimoramento tecnológico, que acaba depois melhorando processos, gerando maior produtividade e empregos de maior qualidade. Se a gente faz isso, a gente tem esse sistema de inovação no núcleo, então a gente primeiro consegue identificá-lo e depois consegue, a partir disso, entender as partes, como que a gente avança nessas partes. Então, a primeira parte do livro faz uma reflexão mais geral sobre o retorno do Estado. Tem o meu trabalho, meu capítulo com o João Romero, que justamente vai usar essa ideia de missões para entender como que você pode usar, por exemplo, a missão de produzir vacina, né? Vai articular todos os setores de infraestrutura de saúde, biotecnologia, produção de máquinas, testagem, né? Todas as empresas que vão fazer testagem desses princípios na população. O Brasil tem uma experiência já constituída nisso, os institutos de pesquisa Fiocruz, Butantan e assim por diante. Tudo isso para, por exemplo, atingir o resultado de vacinar a população. Então, as missões que são trazidas como metodologia pela Mariana Mazzucato oferecem um método de você fazer um planejamento localizado, articulando diferentes setores com metas claras. Então, essa primeira parte a gente discute complexidade, discute questão de desigualdade, a questão do segundo PND, que ainda é muito controversa, né? Que a gente mostra que gerou crescimento muito maior, inovação e sofisticação produtiva muito maior do que veio depois. Na segunda parte, a gente entra nos setores. É aqui que eu acho que a coisa fica muito legal, né? Porque eu acho que o livro traz um olhar para os setores que normalmente a gente não encontra. Então, tem a economia dos cuidados, o problema, né, de ser mulher no Brasil. O que significa ser mulher no Brasil sem estrutura de creche, sem estrutura adequada de escola, de transporte, tudo isso que implica, por exemplo, cuidar das crianças de uma maneira mais adequada, porque as crianças são o futuro. Então, se você não cuida bem dali, você já vai ter um problema, né, de alguns anos mais para frente. Depois, a infraestrutura urbana, o problema de como que você opera um setor de infraestrutura, que tem um fantástico capítulo do Gabriel Galipo, tem a parte de inovação com Túlio Chiarini, que é pesquisador eu vou chegar lá, que é um pesquisador do IPEA, parte de semicondutores, que é o Wallace que escreve. Então o Wallace faz uma descrição fantástica do setor de semicondutores, mostrando como que ele funciona, quais são, né, os desafios, como que o Brasil poderia investir. O Brasil tem planos de desenvolvimento do setor de semicondutores, que é o PADIS, é um programa feito só para desenvolver semicondutores no Brasil. E aí tem a parte de saúde, que é, para mim, um dos capítulos sensacionais do livro, que foi escrito pelo Carlos Gadelha, que para mim é a maior sumidade na área de saúde, que criou o conceito de complexo econômico industrial da saúde. No início era só complexo econômico, né, da saúde, e complexo industrial da saúde. Aí ele colocou o econômico mais recentemente.
E é um livro, é um capítulo muito legal, que ele traz vários infográficos para a gente ver a complexidade do setor de saúde, quais são as capacidades que a gente já tem constituída, e o Brasil tem uma vantagem comparativa dinâmica, não estática, que é a do Ricardo, mas a vantagem comparativa dinâmica no setor de saúde. E a gente explora muito pouco. Depois tem um capítulo dedicado exclusivamente à transição verde, da Camila Grankov e do Guilherme Magacho, em que eles exploram ali não apenas tudo que interliga a transição verde, desde a área de gestão de recursos hídricos, a qualidade do emprego, reflorestamento, toda a parte de tecnologia que pode emergir de uma exploração positiva da Amazônia, no sentido de desenvolvimento tecnológico, na área de bioquímica, na área de biomimetismo, que é quando a gente copia o que a natureza faz, só que a gente gera isso para a gente, por exemplo, o hambúrguer feito em laboratório, né, que na Califórnia fizeram. Calma, pessoal, ele ainda custa $440 mil, mas em breve ele vai estar mais baratinho. Que é essa parte de síntese mesmo, de inovação, nanotecnologia, que você vai reproduzindo, imitando a natureza, só que sem degradá-la, né? Usar a Amazônia, como eu venho falando, como uma biblioteca natural, em que a gente vai aprender com ela. Porque a Amazônia, como a antropologia econômica já vem mostrando, ela é resultado antrópico, né? O homem foi interagindo com a floresta e foi também transformando a Amazônia no que ela é hoje. Ela não é uma coisa absolutamente nativa, intocada, mas ela produz muito conhecimento. Então, em vez da gente destruir a biblioteca, né, queimando para poder produzir carne e produzir garimpo e minério, a gente vai usar a biblioteca, a floresta como uma biblioteca, em que a gente vai consultar e produzir coisas que a gente pode usar para melhorar a nossa vida. Depois tem um capítulo sobre emprego, que a Júlia Braga faz, um capítulo sensacional, que mostra o desafio de você produzir emprego nessa transição verde, como que a gente pode direcionar os nossos esforços. Tem sobre cidades, do Roberto Andrés, que é um colunista da Piauí. Ele é o único não economista do livro, que eu fiz questão de convidar para falar para a gente sobre as cidades, e vai mostrar o drama do déficit habitacional, de como a gente usa o espaço aqui no Brasil e como a gente pode aprimorar, né, a qualidade de vida da população por uma reorganização urbana. Terminada essa parte, que é uma parte mais de mergulho nos temas, né, especificamente, esqueci do Gustavo Serra, que também acabou de se doutorar na New School e fez sobre educação também, uma parte muito importante. E só citar o nome dela, Luísa Nassif Pires, que é que faz o capítulo sobre economia dos cuidados. E aí, finalmente, a gente tem a parte do como pagar pela guerra, né? Que eu brinco, que é a pergunta Globo News, né? Toda vez que eu vou falar com a imprensa, eles nem querem saber o que vai fazer. Eles falam, não, eu já entendi que vocês sabem o que vocês vão fazer. A minha pergunta é, dá para fazer? Né? De onde sai o dinheiro? De onde sai o dinheiro? Né? Isso. E aí não dá para jogar MMT na cabeça deles, porque senão dá uma pane, né? Só falar, o dinheiro, o Estado faz, né? Mas brincadeiras à parte, então a gente tem a parte de estabilização, que vai lidar exatamente com a parte tributária. Tem um capítulo do Rodrigo Orair que fala sobre justiça tributária, sobre como organizar esse processo de tributação. Tem um capítulo do Nelson Barbosa sobre reforma tributária, então também muito rico, e várias vezes vai ter choque ali entre as visões. Tá? Não necessariamente as visões elas são alinhadas, né? Depois tem um capítulo do Braulio Borges sobre política monetária, que é um que eu venho falando muito, assim, porque a gente tem como atualizar o nosso regime de metas de inflação para não dar cavalo de pau aqui no transatlântico, em que você consegue suavizar a volatilidade da taxa de juros, abrindo mais espaço para um plano sustentado de desenvolvimento. Então pode tanto usar a média da inflação em alguns anos, você pode estender o prazo de convergência da meta para que o Banco Central tenha mais tempo para atingir a meta. Em vez de ser 1 ano, você pode pôr 2 ou 3 anos, pode ser um horizonte flexível a depender do tipo de choque que a gente está vivendo como agora. Né? Tem choques de oferta, você praticamente tem uma economia anêmica e está subindo o juro para que a parte anêmica absorva o choque da parte que está dando o choque. Né? Do ponto de vista distributivo é tremendo. O sujeito não vai poder ser garçom no bar porque o governo está praticando o PPI na Petrobras, porque não vai ter emprego para ele no bar, porque o sujeito vai ter que fechar o bar para poder calibrar a inflação e o Banco Central atingir a meta. Tá? Colocando bem claramente, é isso que está em jogo. E teria também a questão de usar os núcleos de inflação. Então isso daria um espaço maior na política monetária. E aí vem a parte da política fiscal, esse capítulo
do Manuel Pires, para mim, é também muito interessante, porque ele mostra que tem espaço fiscal. Tem vários indicadores que hoje a Faria Lima nos impõe na forma de um certo estado de exceção constante no plano fiscal, mas que se houvesse plano, aí novamente a palavra, se houvesse plano, indicando o que eu vou fazer com cada dinheirinho ali, como que eu vou retornar para a sociedade, há uma maneira de você encontrar uma possibilidade não de gerar problema inflacionário, não de gerar qualquer insustentabilidade da dívida, mas de convencer aqueles que impõem essa restrição sobre os nossos planos de desenvolvimento, Faria Lima e comparsas, que dá para a gente estender, esticar um pouquinho esse espaço dentro das regras, dentro das nossas possibilidades, inclusive dentro dos critérios deles. Ou seja, esse livro aqui não está dando cavalo de pau nenhum, ele é bem Biden mesmo. Ele é bem assim, bom mocinho, sabe? É no sentido de dizer, olha, vamos ver o que a gente tem aqui, qual é o nosso espaço, sem gerar revoluções, sem gerar nada. A gente vai apenas tentar redirecionar a energia da economia, a energia do Estado, para, em vez de reproduzir de maneira maquinal juros e juros da dívida pública para essa classe encastelada no topo, a gente vai reconstruir a infraestrutura. E pasme, isso vai gerar maior retorno para quem está encastelado no topo. Vocês só tem que deixar o Estado fazer isso e reconstituir. E, finalmente, tem, então, o capítulo do Nelson Marconi e do Bresser Pereira, que trata sobre essa agência de investimento, que faria justamente, e aqui essa é a parte que é incendiária para a nossa imprensa, né? O que eles defendem é que o governo faça o investimento, olha lá, hein, pessoal, sentem aí. Sentem, essa informação tem que ser sentada. 5% do PIB de investimento anual em infraestrutura, e isso vai ser financiado monetariamente pelo Banco Central, que vai jogar esse dinheiro numa agência que vai fazer a alocação desses recursos nos projetos de investimento, de infraestrutura, para resgatar a nossa capacidade de investimento. E isso já foi, inclusive eles publicaram já um trecho disso no Valor Econômico e gerou, né, como sempre, claro, os temores de hiperinflação que sempre rondam a cabeça desse pessoal que não estudou teoria monetária depois dos anos 90. Né? Mas, essencialmente, esse é o livro. É interessante, André, e tem elementos, como você mesmo falou, não é homogêneo, tem diferença, mas tem elementos de ousadia. Esse último, então, desses 5%, deve deixar o pessoal de cabelo em pé do mainstream econômico. Quem tiver tá de cabelo em pé. Quem tiver tá de cabelo em pé. E tem muitos carecas, né? E que, na verdade, André, esse acho que é o momento que a gente já conversou bastante sobre isso, ter ousadia. Porque aqui acho que é um ponto... A gente está numa draga do desemprego gigantesco, perdas de capacidades. Se achar que o campo progressista, achar que vai conseguir, na franja, na beirada, conseguir fazer modificações, a gente não vai ter tempo para o país. Eu queria te ver, tempo no sentido político. O tempo político é muito diferente do tempo de 2003, 2004 até 2005. A gente tem hoje uma reconfiguração dessa burguesia. E aí queria te ouvir até no sentido dos enfrentamentos, porque nos Estados Unidos, que é um plano do Biden, que é de ajuste, está sofrendo uma forte reação. Como aqui, não esse último capítulo, mas uma coisa mais ponderada no sentido, não é nem termo adequado ponderada, mas com menos mudanças, com menos cavalo de pau, será considerado, eu estou cada vez... Falo isso o tempo inteiro. Será considerado bolchevique? Será considerado extrema esquerda? E eu queria... Claro que a gente não tem uma resposta pronta para isso, mas como é que você acha... Aqui é aquela pergunta que tem que fazer, porque eu acho que a gente tem que se ouvir mais sobre isso. O que você acha? Quais são os elementos para a gente, do campo progressista, ter primeiro, claro, essa batalha que você já deixou, mas os desafios para propor esses elementos de ousadia? Ou seja, também para não cairmos no nosso campo numa tecnocracia heterodoxa sem incorporar política. Acho que isso é um elemento importante nesse processo. Queria te ouvir sobre isso, André. Estou explorando bastante, André, mas praticamente o que eu pergunto. É que o papo tá bom, não só o pessoal está gostando, mas eu estou gostando. Mas a gente
Última Não, mas eu pergunta. estou tranquilo aqui, cara. Então a gente Eu segue. separei a noite para o Diário da Crise. Então, porque eu sabia que aqui o papo ia ser bom. Então é o seguinte, ó, eu acho que a gente tem um déficit calamitoso de liderança hoje. A nossa liderança desestrutura o Estado, desarticula nacionalmente o território, desarticula as diferentes dimensões do governo. Então, estadual, federal e municipal. Eu acho que a mera remoção, né, a substituição, deixa eu falar substituição, porque senão vou falar que eu estou querendo dar golpe no Bolsonaro, apesar de que eu quero mesmo. Mas a mera substituição do poder, eu acho que já vai trazer uma mudança de ares. Acho que qualquer governo que tenha chegado, pelo menos até o iluminismo escocês, em termos intelectuais, Sim. Eu acho que já vai, pelo menos, parar de destruir. Acho que a gente tem que parar de cair agora. E aí, para mim, na verdade, de maneira até esperançosa para quem está nos acompanhando, eu não acho que está tudo perdido, não. Eu acho que tem coisas que foram destruídas e que vão levar muito tempo e muito recurso para a gente reconstruir se a gente quiser, vulgo Petrobras, vulgo Eletrobras, tá? Eu acho que se a gente quiser, como sociedade, reconstruir isso, vai demorar, vai ser difícil, vai ser bruto. Mas eu acho que a gente tem muita capacidade posta. E aqui eu estou falando de Fiocruz, Butantan, o SUS como um todo, os institutos de pesquisa climatológica. A gente tem muita coisa na área de física, na área de engenharia, que pode ser nutrida se a gente investir. Eu não acho que precisa de muita coisa, tá? Para pelo menos reavivar essas áreas. Eu acho que se a gente restituir a orçamentação básica, eu acho que elas já voltam a funcionar bem. Só fazer um comentário antes de você seguir, que mesmo que você não restitua necessariamente o que era a Petrobras e a Eletrobras, mas você pode fazer mudanças regulatórias, novos instrumentos de maior intervenção do Estado que geram uma nova tipo de forma de atuação e de intervenção, até Sim. com o Estado atuando mais, regulando melhor essas empresas. Não, e eu acho que isso vai ocorrer, Edu, porque a elite já está com dificuldade de pegar Uber. Que a Uber não reajusta os preços, então não tem motorista. Então o pessoal já está reclamando que o mercado não está funcionando porque o Uber não reajusta o preço, então não tem, né, incentivo para os motoristas. Então quem sabe quando ela se incomodar mais, porque ela não consegue pegar, né, transporte baratinho, aí ela começa a aceitar que o PPI não funciona. Mas enfim, mas isso aí é até mais complicado. Estou até sendo um pouquinho menos ousado inicialmente para dizer que eu acho que a reativação daquilo que já está parado, que não está sendo destruído, mas está parado, eu acho que já vai nos ajudar bastante, já vai dar muita informação. Segundo, eu acho que a nossa educação ela tem um suporte consensual forte no Congresso. É que existe agora, a maneira como o Congresso está montado, essa base não tem poder. Está fazendo as resistências ali para proteger, né, o Fundeb e tal, mas eu acho que já tem um mínimo de consenso para avançar nisso. Segundo, eu acho que tem uma reforma tributária consensual, não é essa que o Guedes colocou, mas é aquela que vai diminuir os impostos sobre a indústria e tende a melhorar um pouco a tributação em serviços e agricultura. O pessoal vai chiar e tal, mas pode gerar uma melhoria, e a gente vai ver se a melhoria da tributação gera tanto crescimento econômico, como esse pessoal anda falando, né? Só de simplificar a tributação, vai ser um experimento para a gente verificar. E eu acho que tem já aqui para dar esperança para o nosso povo, o Bolsonaro, pessoal, criou todo esse drama para se reeleger com base num programa social. Ainda que a motivação dele seja sombria, o fato de ele ter destruído o Bolsa Família e ter criado um programa com o nome dele para ele mostra que a gente tem base, independente de extrema direita ou esquerda, para fazer proteção social. E me parece que esse é o único argumento consensual no Congresso, que tem que ter proteção social. E aqui a questão vai ser calibrar. Como o governo Bolsonaro já demonstrou que se precisar de dinheiro a gente faz, né? Porque tudo que a gente está vendo agora nesse Frankenstein orçamentário que eles estão fazendo, uma parte tem teto, outra não tem, né? Dívida de pobre tem teto, dívida de rico não tem teto. Né, que a gente vai vendo a hipocrisia do que está sendo discutido. E o nosso papel aqui é mostrar para vocês de maneira muito clara, sem cientificismo nenhum, dizer assim, é hipocrisia, é cinismo orçamentário, cinismo fiscal, e é sim hierarquia.
tem uns mais importantes do que outros, e você não vê isso só nos arranha-céus de São Paulo, você vai ver isso no orçamento público. Sempre foi assim, só que agora está muito nítido. Então, eu acho que tem espaço, eu acho que dá para a gente começar, e me parece que as eleições, apesar de possivelmente serem muito polarizadas, eu acho que as pesquisas estão indicando que não vai ser polarização hoje. A vitória, aparentemente, do Lula é garantida, se não mudar o cenário até lá. Eu acho que vai mudar, vai ser mais polarizado, mas eu acho que vai ter suficiente legitimidade para aproveitar aquela lua de mel dos, vamos dizer, dos 100, 200 primeiros dias, se souberem, né, tiver uma frente forte no Congresso. E aí dá para aprovar. Eu acho que reforma tributária, dá para aprovar uma reforma tributária com IR progressivo, não vai ser do jeito que a gente quer, mas dá para avançar. Eu acho que o fracasso do governo Bolsonaro nessa agenda mostrou que é possível, porque eles fracassaram perto da aprovação, não foi muito longe. Então eu acho que com o consenso que já está montado dá para avançar. E uma parte que eu acho que vai demorar muito para a gente reconstruir é a institucionalidade. Eu vou falar algo aqui que é forte, tá? Mas não é uma comparação no sentido qualitativo do termo, tá? Ainda que tem pessoas que acham que sim. Eu acho que o bolsonarismo ele é como o nazismo lá na Alemanha, no sentido de penetração no meio político e social. Ele é como uma chaga. A gente pode tirar o Bolsonaro do poder, como tirar o Hitler do poder, mas não dá para tirar o nazismo da Alemanha muito rápido, da mesma maneira que a gente não vai conseguir tirar o bolsonarismo muito rápido do país. Então isso significa resistências, mas significa também que a gente vai ter dificuldade de reaparelhar em bases mais equilibradas, não vou nem chamar de técnicas, mas em bases mais equilibradas, menos carregadas ideologicamente, órgãos que são fundamentais para a operação da nossa economia. E aqui a tecnologia, todo esse investimento pode ajudar, desde a parte de segurança pública. Eu acho que colocar câmera no policial num país como o nosso é para anteontem, porque a gente fica vendo dia após dia violência em cima das minorias de poder, maiorias populacionais, mas minorias de poder, gerando, né, esses dramas pessoais num país que tem a nossa riqueza. Não dá mais para a segurança pública ser feita, né, de uma maneira a atuar contra o cidadão da maneira como é feita. Na área da saúde, na área da educação, eu acho que tem coisas que dão para ativar muito rapidamente só com a reversão, um superávit de liderança. Tá? Então, com isso, eu deixo essa mensagem, sem entrar em muitos mais detalhes, a não ser que você queira. Se quiser, eu entro. Não. Eu estou disponível para você. André, a Agda aqui está feliz, assim, dizendo que você trouxe otimismo, porque o Elias, o pessoal tem dito que eu estou muito pessimista. Acho que a gente, nesse papo aqui, e foi feito, trouxe algum alento, alguma esperança importante. E aí, só para comentar, André, antes de te passar, a gente vai ter semana que vem um diário especial na quarta-feira, porque você falou desse tema, eu vou compartilhar aqui a discussão do bolsonarismo, eu concordo plenamente com você. A gente vai trazer aqui na quarta-feira, horário novo, tá, pessoal? Especial, a discussão com José Castro Rocha, que é professor titular da UERJ, discutindo guerra cultural e mentalidade bolsonarista. Né? Fantástico. Então, imperdível. Na próxima quarta, exatamente nesse ponto que você trouxe, eu concordo também, o Bolsonaro enquanto figura, mas você tem um movimento social bolsonarista que tende a permanecer. Eu acho, de verdade, que é um elogio indevido ao Bolsonaro dar o nome de bolsonarismo. Eu não acho que ele atingiu esse ponto de um conceito sociológico. Mas como ele é a figura que encarna, né? Então ele ganhou isso. Mas eu acho que é elevá-lo demais a uma categoria sociocultural que ele não merece, sinceramente. Mas deixo aqui essa ofensa elegante aí. Na verdade, eu agradecer muito, André, muito por essa conversa. O pessoal está aqui, um diário maravilhoso também, muito bom. Você sabe que eu vou te perturbar muitas vezes você voltar, até você conseguir de novo uma nova agenda na sexta-feira, que não é trivial, que eu sei, que é complicado. E alguns de vocês já conhecem, mas outros não, vão lá no canal do André Roncalha, tem discussão o tempo inteiro, é impressionante, toda a discussão da crítica que ele tem feito dos vídeos, fazendo
críticas do Pedro Doria ao o pessoal do anarcocapitalismo. Tem um embate impressionante, fundamental para a desconstrução, porque tem uma juventude aí que tem operado na ideia de um senso comum bizarro, porque assim, eu fico olhando e vi alguns dos seus vídeos, o Hayek deve se remoer no túmulo com o que o pessoal do capitalismo fala que é o Hayek. Então, assim, é um Posso negócio contar insano. um segredo aqui? Eu vou contar bem baixinho aqui, ó, para o pessoal lá não ouvir. O Hayek, ele defendia imposto sobre herança, gente, mas não conta para eles. Então, vão no canal do André, comprem o livro está muito bom. O livro, tanto esse atual como o anterior, sigam o André nos seus canais, compartilhem. Gostaram desse programa? Marquem o sininho, aquela coisa que a gente tem que fazer sempre, né, André? Marquem o sininho. Eu não gostava de fazer também, mas agora eu faço. Eu faço, eu já tem que fazer porque as pessoas isso. esquecem, de verdade. Sim. Então é bom lembrar. É importante, compartilhe, mande para os seus amigos do Zap para a gente levar esse debate mais longo, para a gente levar esse debate, o que a gente tenta, e o que o André fez aqui com uma maestria impressionante, e faz sempre nos seus canais, de um didatismo, profundidade, conhecimento marcantes. Agradecer muito, 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 André, por sua participação. E eu, lembrando, pessoal, na próxima quarta-feira, né? Vou estar com o professor João César, professor de titular da UERJ, que vai discutir essa questão do bolsonarismo. Ele descobriu a discussão do Orville, maravilhoso. E na sexta que vem, no horário tradicional, aquilo que vocês estavam esperando, o Bicalho de volta no Diário da Crise, depois de ter enrolado muito, sabe, André? Ele fica nos bastidores aqui, enrolando, e a gente vai fazer o fechamento do ano na sexta-feira, que é o último Diário da Crise do ano. A gente volta no que vem, né? Não tem como, a gente tenta até ver se termina o diário, André, para ver se sai da crise, mas fica difícil esse negócio, sabe? Eu até queria, mas a gente fica difícil. Então, agradecer de novo, André. Eu queria passar a palavra para fechar suas palavras finais aí, para a gente, e desejar boa final de semana a todos, mas vou passar a palavra final para o André, para ele fechar o Diário da Crise. Muito obrigado por você ter aceito o convite, foi um diário realmente maravilhoso. Obrigado, Dudu. Eu não tenho nem palavras, acho que eu gastei todas aqui. É uma emoção grande e às vezes isso até afeta a lógica do raciocínio, porque é tanta coisa que a gente quer passar, que a gente quer falar, e aproveitar esse espaço aqui tão rico, com gente tão qualificada que segue, mas ao mesmo tempo passar também uma mensagem acessível e que traga essa esperança. Porque a gente já passou também por momentos muito sombrios na nossa história e a gente conseguiu resgatar, a gente conseguiu se reunir novamente, reunir nossas forças e sair daquele buraco, né, dos vários buracos em que essa nação já se meteu. Então eu não acho que agora vai ser diferente, eu acho que o ambiente internacional, ele novamente vai nos auxiliar e a única questão é se a gente vai saber aproveitar. É sempre, né, para quem acha que o furtadianos, né, e heterodoxos gostam de dizer que a culpa é dos outros, eu acho que agora a questão mais claramente que essa não dá para ser. A decisão é nossa, é como o Brasil vai sair, né, desse buraco em que a gente se meteu. E aí eu quero agradecer demais a você, ao Bicalho que está aqui conosco nos bastidores, nos ajudando, fazendo esse trabalho maravilhoso, todo mundo que nos acompanhou aqui com comentários muito ricos. Sim, vai ter Conexão Xangai neste domingo, podem ficar tranquilos, amanhã eu já vou fazer a divulgação e vai ser um tema, ó, incendiário como sempre, para a gente poder tocar fogo nesse debate. E quero deixar aqui o convite para que vocês leiam o livro Bidenomics nos Trópicos, leiam com esse espírito de construir uma agenda. Então ali é um pontapé inicial que a gente faz, não é a palavra final, mas é, sobretudo, uma demonstração de pluralidade, no sentido de que nós temos vários especialistas, nem todos eles concordam com tudo que a gente está colocando, mas se viram na posição suficientemente avançada de dizer, é preciso pensar no que fazer. E aí a sociedade, por meio do seu governo eleito, vai decidir como fazer, em que sequenciamento, de que maneira, e isso é um jogo da economia política.
Então a gente convida vocês para esse debate, nos acompanhem nas redes sociais, a minha, o Nelson Barbosa, todos os autores e autoras que estão ali, que produziram com muito carinho esse livro, para que vocês tivessem acesso àquilo que está sendo discutido lá fora. Deixo um beijo no coração para todos, um beijo no coração do Dudu, do Bicalho. Fiquem muito bem, pessoal. Um grande abraço e até domingo lá no Conexão Xangai. Tchau, pessoal. Até quarta que vem, pessoal, no Diário Especial.